Voltando a falar dessa história que marcou profundamente muitas vidas e marcou a história desse país. Um local de resistência, um local efervilhante, em que estudantes universitários estavam ali crescendo culturalmente, crescendo politicamente, transmitindo isso para a sociedade. Falamos dos 40 anos da invasão do CRUSP. Mas a gente ficou com uma questão no ar aqui, quando falamos da Maria Antônia e do CRUSP, que eram os dois polos concentradores de estudantes e discussões políticas e culturais, não é isso? Por razões específicas de cada um, em 68, o movimento estudantil acabou se organizando em torno da Maria Antônia no centro e do conjunto do residencial do CRUSP na cidade universitária. E se a gente analisar hoje, a ditadura agiu em cima, fundamentalmente, desses dois centros e eliminou-os na Maria Antônia através da ação do CCC, que invadiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e acabou inviabilizando a continuidade das aulas naquele edifício. E no CRUSP, eles também tentaram eliminar com algumas provocações do CCC, mas devido à maior organização nossa, o fato de que nós morávamos lá, nós resistimos e impedimos que isso se desse pela ação de provocadores de direita. E aí a eliminação do centro de organização dos estudantes no período foi feita diretamente com o Exército e as polícias civil e militar. Eu acho isso importante, porque foram os dois centros que a direita, que a ditadura eliminou do mapa do movimento estudantil de 68. Praticamente acabou o movimento naquela época ou não? O movimento ali, pós-fechamento do CRUSP, e principalmente com o ato institucional número 5, ele criou uma circunstância que ou os militantes iam para a clandestinidade ou abandonavam o movimento estudantil. Não houve mais movimento estudantil dali para frente. E eu estava até lembrando dessa questão do CCC antes da invasão, aconteceu várias vezes carros e pessoas do CCC passarem na avenida entre o CRUSP e a Raia de Remo e darem tiros nos prédios. A gente lembra que as paredes eram de aglomerado, quer dizer, as balas atravessavam as paredes. Então, nós sofremos esse ataque do CCC durante algumas vezes antes do fechamento. Quer dizer, foi um susto, ninguém estava esperando naquele momento, mas era algo anunciado ali. Quem morava no CRUSP tinha essa sensação de que a qualquer hora poderia acontecer alguma coisa. Sem dúvida. E houve algumas tentativas de invasão também neste período entre 67 e 68, algumas foram repelidas. Mas nós tivemos vários movimentos de tentativa de invasão. O CRUSP, ele teve um caráter também muito de construção da própria Universidade de São Paulo, ali naquele local. Porque muita coisa não existia ali ainda, as próprias escolas ainda estavam fora do campus da universidade, né? Como é que você se lembra dessa movimentação de melhorias mesmo da universidade? Eu entendo que o CRUSP deva ter até influenciado o ritmo de mudanças das escolas nossas mais tradicionais, né, para dentro da cidade universitária. Duas escolas sempre, e até compreensivelmente, né, se recusaram completamente a ir para a cidade universitária, que foi a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e a Medicina, né, porque eles estavam muito bem instalados, o direito não tão bem instalado, mas tinha toda uma história daquele largo que nunca eles iriam aceitar essa ida, né? Mas todas as outras, houve nesse último período, especialmente pós-invasão, por exemplo, 68 e início, foi o último ano que a geologia funcionou completamente na Alameda Gletchen. Em seguida, ela já veio para a cidade universitária, até porque havia um número enorme de geólogos morando. Uma característica nossa era ser do interior, a maior parte de nós vimos do interior, né? E assim foram sucessivamente, vários cursos foram indo para a cidade universitária. Quanto à questão da filosofia, isso que o Valdemar e o Hugo falaram,
realmente foi uma coisa estudada, né? Você acabar fisicamente com os pontos de efervescência e de encontro dos estudantes. Eu não sei se isso foi uma coisa muito inteligente, porque, de alguma forma, como o Hugo até mencionou, isso acabou empurrando muita gente para a ilegalidade, né? Para a adesão a uma briga que antes era democrática, entre aspas, democrática, mas era uma briga de estudantes contra uma luta aberta de ideias, né, com passeatas, tudo, para a única alternativa que parece ter restado, que foi a luta armada contra a ditadura. Então, quer dizer, esse fim do CRUSP, da Maria Antônia, marca dentro da história da nossa contraposição à ditadura militar, também uma mudança de estilo. Quase que fomos obrigados ao enfrentamento mais violento. Se nos tiram todos os canais sofridamente democráticos, né, de manifestação, o que nos sobra? Hoje é até cômodo fazer uma análise, se erramos, se acertamos, né? Mas naquele momento nós tomávamos a decisão que nós achávamos a mais digna, a mais correta para aquilo que nós lutávamos, para aquilo que estava acontecendo. Deputado, a mesma pergunta. O CRUSP ele teve uma importância muito grande para a própria estruturação da cidade universitária, da posse dos alunos desse espaço, né? De se criar o CPUSP e tudo isso. Só o Álvaro estava falando da resistência desses dois cursos mais bem estruturados, mais conservadores, mas na Faculdade de Medicina da USP teve um grupo de renovação, de metodologia pedagógica, que criou um curso experimental da Faculdade de Medicina que funcionava lá nos barracões do lado da geologia, atrás da veterinária. Teve que era uma dissidência dentro da linha da medicina, uma dissidência mais preventiva, de um outro tipo de medicina tropical e tal, que começou. Aí, depois da rebordosa, essa parte foi anulada e o pessoal voltou lá para a doutora Arnaldo. Agora, eu acho que o CRUSP, ele era um processo dos professores e dos alunos que dirigiu a nova linha da Universidade de São Paulo, né? Quer dizer, eu acho que por muitos anos, embora a repressão fosse intervindo nos cursos, mesmo depois do AI-5, quer dizer, porque se criou uma linha. Imagina você, a pedagogia, que era uma escola tremendamente conservadora, quando ela foi uma das primeiras que foi lá para o campus. Então, toda essa convivência do CRUSP e da Maria Antônia, porque eram os dois grandes polos geradores de ideias, da discussão de filosofia e tal, gerou uma nova USP. Quer dizer, acho que tem dois marcos fundamentais na vida da USP. A vinda dos estrangeiros na Segunda Guerra Mundial, como Levi-Strauss, professor Laens, os italianos e tal, e o CRUSP e a Maria Antônia, que geraram toda uma nova geração que, mesmo depois do golpe e depois de todas as intervenções, ainda prevaleceu uma linha democrática, uma linha de ciência, de pesquisa, que renovou a própria USP.